Olá, brasileiros e brasileiras. Sou Gilson Dias, candidato à presidência da República Federativa do Brasil, na chapa avulsa, cujo candidato a vice-presidente do Brasil é o Dr. Arthur Leão. Nós somos candidatos avulsos à presidência da República e hoje, como combinado, eu venho falar sobre educação pública. Gostaria de aguardar só 1 ou 2 minutos para o pessoal começar a entrar na live e nós darmos prosseguimento, né? Enquanto isso, eu vou preparando aqui, pegando o material, que o nosso projeto de governo é sempre pautado em programa, né? Obrigado aí pro pessoal que está entrando na live. Eu já estou começando já. Só estou fazendo aqui um ajuste aqui, técnico, mas já estou entrando para conversar com vocês. Bom, vamos lá. Obrigado aí pela entrada das pessoas. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo. Bom, vou me apresentar novamente. Eu sou Gilson Dias, candidato a presidente do Brasil, avulso, sem partido político. E por opção, tá? Nós optamos, eu e o Arthur Leão, a concorrermos sem partido político, diante do vício que existe nesses partidos políticos, né? Que não conseguem fazer que o interesse público seja realmente defendido na gestão pública. Então a gente vê mais a defesa de interesses partidários, interesses de dono de partido, da elite partidária, do que o interesse público da população, o interesse do povo brasileiro. Então, diante disso, eu vim como candidato avulso, embasado no artigo 23 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, combinado com o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, que diz que todo tratado de direitos humanos tem que ter aplicação imediata no Brasil, e também o decreto 678 de 92, que diz que a Convenção Americana tem que ser aplicada inteiramente no Brasil. Inteiramente, a palavra do decreto que ratificou esse tratado. E então, inteiramente, significa dizer que o artigo 23, que prevê a candidatura avulsa, deve ser respeitado por todos os signatários desse tratado, inclusive o Brasil. O tema de hoje é educação pública. Eu venho conversando todos os dias aqui com as pessoas, né? Às 8h30 da noite. Hoje eu estou até um pouco abatido, porque ontem eu tive um problema de labirintite, acho que foi labirintite, uma tonteira, muito compromisso de campanha para lá, para cá, conversando com muita gente, muita interação, e acabou que eu tive uma labirintite ontem, mas consegui mesmo assim fazer o programa de ontem, que foi sobre saúde pública, e hoje já estou aqui de volta falando sobre educação. Eu estou procurando aqui a relação para vocês, porque são vários temas, tá? Eu já falei até agora, só para recapitular aqui, quem não assistiu, depois procura no Facebook, deve ficar gravado lá, porque agora eu estou fazendo 8h30 da noite no Quai e no Facebook. O número 1, né, a live número 1 foi sobre alimentação, a número 2 sobre soberania popular, a 3 sobre moradia, 4 saúde pública, hoje a 5ª sobre educação pública. E hoje de manhã eu fiz um resumo das 4 primeiras lives aqui no Quai. E na sexta-feira eu vou tentar fazer um resumo de manhã também dessas lives de segunda, terça, quarta e quinta, para poder nós fazermos uma recapitulação e todos que estão, né, empenhados nessa campanha poder acompanhar. E nós estamos discutindo programas, né? Os partidos políticos, como eu disse aqui, eu não tive
vontade de concorrer por partido político. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu não vou ficar falando nome, porque a gente evita esses confrontos de nível baixo que estão por aí, né? Mas a verdade é o seguinte, que os partidos políticos, eles não escolhem os melhores candidatos, os mais preparados, para serem os candidatos. Eles escolhem os candidatos que vão defender o interesse da elite partidária, do dono do partido ou dos donos dos partidos. E aí a gente tem, por exemplo, hoje eu vi um candidato a presidente da República aí, uma candidata até despreparada, falando o seguinte, que se eu virar presidente, eu vou fazer não sei o quê. Quer dizer, ninguém vira presidente, tá? Presidente é um cargo público. Então, o cargo público é uma criação de direito administrativo, tá? É um conceito, cargo público, é um conjunto de atribuições que vão regular determinada função administrativa e a pessoa ocupa um cargo público. Então, por exemplo, presidente da República é um cargo público. Esse cargo público é ocupado de que forma? Por eleição, depois nomeação, e a pessoa toma posse e é investida no cargo. Quando ela é investida no cargo, ela passa a ocupar o cargo. E depois, quando termina o mandato, ela sai do cargo e deixa o cargo vago. Então ninguém vira presidente da República, porque presidente da República é o nome de um cargo. Então, essas coisas de assim, para quem tem uma base mínima de direito administrativo, né, ficar horrorizado, né, porque como é que a pessoa vai concorrer à presidência da República se ela não sabe nem o que significa um cargo público qualquer, né? Que cargo público, a pessoa, eu vou virar presidente, parece até o super-homem que vira Superman, ou então a Mulher Maravilha, dá um giro lá e sai com a capa atrás, voando. Quer dizer, não é isso, entendeu? Ninguém vira presidente, vira não sei o quê, entendeu? Esse negócio de virar, que eu conheço, é lagarta que vira borboleta, né? É um processo biológico. Agora ninguém vira presidente, a pessoa é eleita para o cargo, para ocupar o cargo de presidente, e depois, passando lá por todas as formalidades, ela vai ocupar temporariamente o cargo de presidente, que é um cargo temporário de 4 anos de mandato. Então, essas coisas chamam a atenção, como que uma pessoa dessa despreparada pode ser candidata à presidência da República do 5º maior país do planeta. É uma coisa, e quem faz isso? Partido político. Vai lá, não, mas tem que colocar aquela candidata que ela vai defender interesse nosso aqui, dos donos, quer dizer, uma coisa absurda, entendeu? Então, eu preferi vir como candidato avulso do povo. Eu tenho preparo técnico, científico, experiência de vida, de gestão, de administração pública, já trabalhei em praticamente todos os poderes da administração pública, como procurador concursado, como advogado público, como estagiário de juiz, da magistratura, de desembargador, já da defensoria pública, Câmara Municipal, Legislativo, Executivo, já fui controlador de saúde pública. Eu tenho uma experiência vasta em gestão pública e também estudei muito, fiz mestrado em Direito e Desenvolvimento, fiz pós-graduação em Direito, fiz 3 graduações, Ciências Sociais, bacharelado, Ciências Sociais, licenciatura plena e Direito na Universidade Federal Fluminense e Ciências Sociais, as duas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo com vestibular, com concurso público, passei em primeiro lugar no concurso para advocacia pública. Eu sou preparado, conheço o mundo inteiro, conheço como é que funciona a administração pública lá na Europa, nos diversos países, nos Estados Unidos, na África, na Ásia. Eu tenho um preparo para administrar o Brasil e colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. Inclusive educação, eu já visitei escolas na Europa, nos Estados Unidos, eu sei como é que funciona. Tá? E aqui no Brasil, inclusive, eu fui professor de CIEP, aqui no Rio de Janeiro, de História. Eu conheço o CIEP de dar aula de História para 5ª série, 8ª série, ensino médio,
segundo ano, terceiro ano do ensino médio, fui professor de vestibular, fui professor universitário, professor de direito da escola da magistratura, de universidades também. Então eu tenho uma experiência, uma capacidade para gerir o Brasil e colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. E educação, inclusive eu sou procurador da educação. Eu passei num concurso para a Procuradoria da Educação de um município que é considerado um dos melhores hoje da educação brasileira. Quando eu entrei não era não. Hoje é considerado, se não for o primeiro, está entre os 3 primeiros municípios em educação pública de alta qualidade. Mas então eu venho falar para vocês sobre a educação brasileira, quais são os principais problemas. A Constituição prevê, no artigo 6º, que a educação pública, educação é um direito público subjetivo, um direito público fundamental de segunda geração, igual moradia, que eu já falei para vocês, igual saúde, igual alimentação. Todo brasileiro tem direito à alimentação, saúde, moradia e tem direito à educação também. Então, aqui tem uma coisa absurda que eu acho, por exemplo, vestibular para a universidade pública. Tem determinadas faculdades que era para ter mais faculdades. E aí o pessoal limita a vaga, não sei se é para defender lobby de dono de faculdade privada. Comigo não tem isso. Comigo eu vou defender o interesse do povo brasileiro. A pessoa quer ser médico, ele tem direito de entrar numa universidade pública e ser médico. Tem que ter vaga o suficiente para as faculdades de medicina. Quer ser advogado, tem que ter vaga suficiente. Qualquer odontologia. Então, agora faz um Enem, aí a pessoa vai lá, às vezes é um bom aluno, não consegue passar, mas não é porque ele não tem capacidade de entrar na faculdade, não, é porque não tem vaga. Ou seja, o governo federal não abre vaga nas universidades públicas suficiente para o pessoal que termina o ensino médio. Aí fica represando o pessoal no ensino médio. Isso aí no meu governo vai acabar. Nós vamos ampliar vagas de medicina para todo lado, direito, odontologia, agronomia, engenharia. Vai ter vaga à vontade para quem quer estudar. Não pode chegar e impedir a pessoa de continuar o seu desenvolvimento, que cria um vestibular ali, porque não tem vaga. O governo é incompetente, não consegue criar vaga, então filtra, faz um filtro lá, aí só o gênio lá maior do colégio, do não sei aonde, consegue passar, sai todo mundo comemorando, parece até que aconteceu uma coisa espetaculosa, a pessoa simplesmente entrou na faculdade. Quer dizer, ela vai continuar o ensino, o estudo, é um direito da pessoa continuar o ensino. E o direito público que está aqui no artigo 6º da Constituição. O governo federal é obrigado a garantir vaga. Eu não vou ficar fazendo negócio de lobby de universidade particular. Quem quiser fazer particular, faça. O governo federal vai continuar pagando bolsa, tal, mas a gente vai ampliar as vagas das universidades públicas, principalmente na área médica. A medicina no Brasil tem que ter mais vagas, porque a gente quer interiorizar o serviço de saúde e vai precisar de médicos de todas as especialidades no interior do país. Então nós temos que abrir várias faculdades de medicina públicas pelo país. Bom, então é um artigo 6º, fala, né, que a educação pública é um direito fundamental de segunda geração, então o Estado, ou seja, o poder público, está obrigado a valer esse direito, a fazer uma prestação positiva, ou seja, tem que criar uma prestação positiva. O que é prestação? É fazer. O poder público tem que fazer valer o que está escrito no artigo 6º. Ou seja, tem que oferecer vaga para todo brasileiro que queira estudar. Não é só a vaga que está na cabeça do ministro da Educação ou que está na estrutura antiquada, estrutura retrógrada da década de 60, 70, não amplia a vaga. Não está vendo que antigamente tinha 70 milhões de pessoas e agora o Brasil tem 230 milhões? Você aumentou 3,5 vezes quase a população, tem que aumentar a quantidade de vaga. Não, quer manter a vaga lá quando o Brasil tinha 70 milhões de pessoas. Quer dizer, a administração não acompanha a evolução do país, por quê? Porque não está nem aí para o povo brasileiro. Eles estão querendo o quê? Defender o interesse da elite, do não sei quem, do dono lá da empresa tal,
e não defende interesse do povo brasileiro, não dá condição para o povo brasileiro se desenvolver. Além dessa falta de estrutura física, de pessoal, paga baixos salários para desanimar professor. Quando eu era professor de CIEP, eu saí fora, entendeu? Não tinha condição, não dava para pagar nem a passagem da minha casa até o CIEP. Eu gastava mais de gasolina para ir até lá no CIEP do que eu ganhava. Eu ganhava no final do mês, era chegar para o contra-cheque, eu olhava e falei, sabe que isso aqui está certo? R$500 de salário, professor com pós-graduação, formado, tal, concursado. Eu falei, não tem condição. Fiquei 2 anos e meio lá ainda dando aula, até mais por causa das crianças lá de São Vicente, Araruama, lá ali do Maricá também. Então, quer dizer, dei aula nesse colégio CIEP aqui de Maricá, no CIEP lá de São Vicente, em Araruama, e gostava da turma. Fiquei mais que eu gostava da turma, porque foi mais um papel beneficente que eu fiz, mas eu não tinha condição de continuar, porque eu tinha que sustentar minha casa e tal, e tinha que fazer um trabalho. Hoje eu passei num concurso que eu ganho razoavelmente bem, que dá para sustentar minha casa. Mas o professor é totalmente desvalorizado, isso aí tem que ser revisto. Isso aí é outra coisa. Eu fui presidente do plano de cargos e salários da educação, aonde eu faço parte como procurador. E hoje é o melhor plano de professor do Brasil. Um professor termina a carreira ganhando 15, 20 mil reais, dependendo da formação. Professor que eu estou falando de ensino fundamental e médio e educação infantil, tá? De 15 a 20 mil reais. Isso aí foi o plano que eu criei na época. Ninguém... aí tinha sindicato, não sei o que. O sindicato, ninguém nunca falou meu nome, não reconhece, entendeu? Fica querendo tirar proveito, porque o sindicato do professor parece que quer que o professor seja maltratado para poder falar mal. Eu não, eu quis melhorar e melhorei. Hoje os professores são os mais bem remunerados do país, do local onde eu trabalho, porque eu criei um plano de cargos e salários que é fantástico para a educação. E melhorou, tanto é que está entre as 3 melhores do Brasil, a educação do local onde eu trabalho. Então a gente vai querer fazer o quê? Melhorar nacionalmente os vencimentos dos professores públicos, seja professores de infantis, né, de educação infantil, seja da educação fundamental, a educação básica, que inclui ensino fundamental, ensino médio, seja das universidades. Também o professor universitário tem que receber bem, tem que ter condição de fazer pesquisa para desenvolver novos medicamentos, por exemplo, na área de saúde, para desenvolver tecnologias, para contribuir nas empresas, na produção rural, na produção industrial. Enfim, o Brasil tem que produzir tecnologia. Isso é uma coisa que me chama a atenção, tá? Há uma dissociação no Brasil entre educação e produção. Todas as sociedades desenvolvidas, na Europa, nos Estados Unidos, a educação ela é para preparar a pessoa para a vida profissional da pessoa e também para a socialização da pessoa. Tem essas 2 principais funções. A pessoa aprender a se socializar, a lidar com as outras pessoas, a conversar com as pessoas, a conviver em sociedade. Isso é uma função muito importante. A segunda função, ela é obter conhecimentos, mas conhecimentos que ela saiba aplicar na vida profissional que ela escolher. No Brasil há uma dissociação entre conhecimento e utilização do conhecimento no trabalho. Então existe para ensino médio com formação geral. Isso aí não presta para nada. Entendeu? Ensino médio, qual é a tua formação? Formação geral. Você sabe fazer o que? É técnico, sabe trabalhar na saúde? Não, só sei um pouquinho de biologia, um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, desenho. Quer dizer, um negócio assim mas sabe fazer o quê? Não sabe fazer nada, entendeu? Profissionalmente, sabe, você conhece alguma coisa de turismo? Não. Conhece alguma coisa de edificação, de obra? Não. De saneamento? Não. De saúde? Não. De educação? Não conhece nada. E termina a formação geral, a pessoa já era para estar nos outros países desenvolvidos, a pessoa já sai
do ensino médio, já com uma profissão, independente de seguir faculdade ou não, a pessoa já sai com ensino técnico profissionalizante ali em alguma área do conhecimento, ou para trabalhar na saúde, ou no turismo, ou bares e restaurantes, ou na área de engenharia, ou na área de humanas, enfim, mas a pessoa sai com uma formação técnico profissionalizante no fim do ensino médio, que lá fora eles chamam de ensino secundário. Aqui no Brasil não, termina o ensino médio e sai sem profissão nenhuma. Então há uma dissociação entre a educação e a profissionalização. E depois na faculdade a coisa vai piorando cada vez mais. Aí tem também toda uma coisa, por exemplo, faculdade particular não tem pesquisa. Por que a faculdade particular não tem pesquisa? Só a pública que tem, assim mesmo os institutos de pesquisa tudo velho, laboratório, pô, os caras produzem uns negócios totalmente obsoletos, que não presta para nada quase. Quer dizer, tem que ter investimento de estrutura, de laboratório, de pesquisador. O pesquisador tem que ganhar bem, ser muito bem remunerado, tem que ter uma vinculação da pesquisa universitária com as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia, com o INPE, que é o Instituto Nacional de Proteção às Marcas, né, de patentes, ou seja, para poder, a pessoa ganha, ela descobre uma coisa, inventa uma coisa, ela registra a patente dela, e ela vai ganhar milhões, vai ganhar dinheiro, tal. Isso aí vai estimular as pessoas a pesquisar, a querer produzir tecnologia. Isso que acontece em tudo quanto é lugar do mundo. No Brasil não, o cara inventa uma coisa e o pessoal fica com inveja do cara que inventou. Quer dizer, ao invés de ajudar a pessoa para estimular todo mundo a querer inventar, a produzir, a fomentar a economia, a indústria nacional, a empresa nacional, tecnologia, não. Fica lá ainda querendo prejudicar os inventores, aí fica criando uma burocracia danada, não deixa a pessoa registrar direito a marca e a patente, né, de invenção, aí chega lá uma burocracia enorme, a universidade não dá apoio nenhum, e a pessoa com baixo salário. Quer dizer, não pode. Para produzir tecnologia tem que ter investimento. Isso é um investimento que dá retorno para o país, que o país passa a ser um centro de produção tecnológica. Por exemplo, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Era para ser um laboratório médico isso aqui, de produção de medicamentos para cura de câncer, de Alzheimer, de diabetes, de um monte de coisa, de doença e tal, e não tem pesquisa para isso com um fomento robusto do governo. O que tem alguns institutos, alguns professores que são apaixonados pela área de pesquisa, aí praticamente cria ali às vezes cria um medicamento, cria uma vacina. Por exemplo, Vital Brasil era um gênio, né? Criou o soro antiofídico. Soro antiofídico, que é contra picada de cobra, de bicho venenoso, foi criado pelo Vital Brasil, brasileiro. O avião foi criado pelo Santos Dumont, brasileiro. Quer dizer, e ele criou, sabe aonde? Lá em Paris, na França, porque aqui no Brasil estava até hoje, aí o pessoal não ia ter que decolar, o que salta aí do pão de açúcar aí e vai na sorte aí. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa estruturada, tem que ter investimento para quem quer criar, quem quer empreender no país. Então a educação que eu pretendo implementar no Brasil, isso escutando o povo. Por exemplo, passei em São João del Rei. São João del Rei, o pessoal lá está reclamando que não tem curso técnico profissionalizante de turismo, e é uma cidade que tem muita procura por turistas, é uma cidade turística mineira. Já, por exemplo, Ouro Preto já tem técnico de turismo. Por quê? Porque lá já tem curso técnico. Então a gente tem que ver o que? As necessidades de cada local, mas tem que ter um projeto básico de educação. E a educação eu quero primeiro melhorar os salários, as remunerações dos professores e profissionais da educação, porque são vários profissionais da educação. Isso é condição sine qua non, condição essencial para poder desenvolver a educação. E o segundo caso é fazer essa integração entre a educação e a profissão da pessoa. Isso até o ensino médio. Toda pessoa que terminar o ensino médio já vai terminar com uma profissão apta para trabalhar no mercado de trabalho sem problema nenhum.
E quem quiser continuar na faculdade, se aprofundar, vai continuar, porque nós vamos ampliar as vagas das universidades e também estimular as universidades ao projeto de pesquisa para a produção tecnológica no Brasil. Tecnológica de quê? De engenharia, de área de informática, de medicina, medicamentos, indústria farmacêutica, e vamos interligar toda essa produção tecnológica com a produção dos medicamentos, com a produção de ferrovias, construção de pontes, com a construção de indústrias químicas, indústrias farmacêuticas, enfim, criar uma pesquisa, tornar o Brasil um centro de pesquisa, né? A educação brasileira tem que ser voltada à pesquisa e voltada à profissionalização dos educandos, além da socialização que eu falei aqui, que já é uma questão básica, né, em todo o mundo. E o Brasil, com relação à socialização, também isso aí já faz. Agora, outra questão também importante, educação infantil, não pode, agora tem município que fala, não, aqui é só depois de 6 anos, 7 anos, só depois do primeiro ano do ensino fundamental. Aí, quer dizer, a criança de 1 ano, ficou comprovado que quanto antes a pessoa entra na escola, maior é o desenvolvimento dela a longo prazo. Então, a educação pública tem que ser garantida a partir de 0 ano, entendeu? Aí a pessoa, obrigatório, tudo bem, obrigatório que eu digo para os pais é a partir lá do primeiro ano, mas obrigatório para o Estado, para o poder público, tem que ser a partir de 0 ano, ou seja, a pessoa com 6 meses quer ir para a escola, vai para a educação infantil especializada, tal, com todo o tratamento médico junto, acompanhamento, porque tem que ter cuidado, mas isso aí o poder público tem obrigação de oferecer, e nós vamos oferecer. Por quê? Porque nós não vamos fazer um governo para atender interesse de banqueiro, de elite, de dono de partido político. Nosso governo vai ser um governo normal, voltado para dar efetividade ao que já está escrito na Constituição Federal. Então, se todos têm direito à educação, nós vamos dar uma educação de qualidade no Brasil. E essa educação vai ser o quê? O Ministério da Educação será composto por um profissional altamente qualificado em educação e já com essa orientação de fazer a educação funcionar no Brasil, seja no ensino infantil até a pesquisa em todas as universidades. As universidades têm que ter autonomia, mas tem que ter também um orçamento mais forte para pesquisa, tá? Nós queremos, no mínimo, triplicar o orçamento de pesquisa e também triplicar os vencimentos dos professores, para poder os professores poderem se dedicar à educação, né? Hoje a educação virou aqui uma profissão, a quem não consegue nada vai ser professor. Não pode ser assim, ó. Professor tem que ser respeitado, tem que ganhar bem. O professor, ele é um profissional importantíssimo. A Coreia do Sul, por exemplo, era um país subdesenvolvido que se desenvolveu investindo pesado na educação, mas essa educação que eu falei para vocês, uma educação associada ao desenvolvimento da sociedade, da produção, do sistema produtivo, das empresas, das indústrias, dos prestadores de serviços, dos produtores rurais. Tem que ser uma educação integrada, que vai formar profissionais aptos a integrar o sistema produtivo nacional, seja produção tecnológica, seja produção de estrada, seja produção de remédios, seja trabalhar na área de turismo, de serviços, de comércio. A educação tem que ser integrada ao sistema produtivo. O Brasil hoje tem uma dissociação, um divórcio entre educação e sistema produtivo. E tudo isso faz parte. Um país, por exemplo, a gente tem que pensar um país como um organismo. Então a educação é o coração do organismo. Então se tiver aquele coração ali batendo 30 batimentos por minuto, aquela coisa que vai, a pessoa morre, não morre e tal, o pulmão não funciona direito,
o cérebro não funciona, não chega oxigênio, o sistema circulatório, o rim para de funcionar. Quer dizer, isso aí tudo é assim. A educação por exemplo, é o coração, o cérebro, a produção tecnológica, a saúde, é o pulmão, e assim por diante. Ou seja, o país tem que tem que ser analisado de forma orgânica. Então, se um órgão do país, que é a educação, por exemplo, não funciona bem, aquilo compromete os outros órgãos. Compromete a saúde, compromete a moradia, a falta de moradia, compromete a segurança pública, compromete e vice-versa. Se a segurança pública não funciona bem, compromete saúde, compromete o turismo, e os setores são integrados de forma orgânica. Isso aí qualquer gestor tem que ter essa visão. Aqui no Brasil não, parece que a coisa é dissociar. Educação é no mundo da Lua, saúde é no mundo lá da Lua de Júpiter, entendeu? Moradia, não tem moradia para ninguém. Constrói aí casa aí no lixão, na beira de encosta. Quer dizer, não pode ser assim. Isso aí está na Constituição, que é direito, o governo é obrigado a cumprir a Constituição. E ninguém fala nada. A gente vê o povo brasileiro, ele é muito pacífico mesmo. Porque qualquer lugar desse mais desenvolvido, se tem uma falha dessa, vai todo mundo para a rua, exige e tal. Ninguém aceita viver num país que o governante, que os gestores não cumprem com suas obrigações. A gente paga tributo, hoje é 2/5, na época da colônia era 1/5, hoje a gente paga 40%, que equivale a 2/5, duplicou a quantidade de tributo depois que o Brasil ficou independente, e ao mesmo tempo a gente não tem serviços de contraprestação do poder público de retorno à sociedade. Estrada esburacada, ponte caindo, ferrovia. Para vocês terem uma ideia, na década de 40 a malha ferroviária era maior do que a atual. Quer dizer, as ferrovias atuais, cada uma de uma bitola para prejudicar o transporte ferroviário, sem planejamento, usina tudo largada no meio, aqui, esse Comperge aqui em Itaboraí. Fizeram um projeto maravilhoso, em vez de concluir a obra, não. Pararam no meio, enferrujando tudo, aí só funciona 10%, 20%, o resto tudo apodrecendo, enferrujando. Lá em Pernambuco a mesma coisa, e é tudo parado no meio do caminho. Por quê? Porque não existe um projeto de Estado no Brasil, um projeto de desenvolvimento do país como Estado. Nós vamos criar isso também, inclusive aliado à educação. A educação vai fazer parte desse projeto de Estado, onde a educação vai ser um dos motores que vai conduzir o Brasil ao desenvolvimento, a tornar o Brasil um país de primeiro mundo. Não podemos, cada governo, parar tudo que está sendo feito e fazer tudo do zero, e começar tudo, abandonar e jogar dinheiro no lixo e só defender interesse de pequena elite em detrimento do interesse do povo brasileiro. Então a educação pública nossa, o programa nacional que a gente vai criar de educação, vai ser com esses 3 pilares: da sociabilidade, integração da profissão com a educação, ou seja, fazer com que os educandos saiam da escola preparados para a vida, e o terceiro, a pesquisa na educação, ligada à educação ao sistema produtivo nacional, para que o Brasil se torne um polo de produção de alta tecnologia. Quando nós formos produzir, por exemplo, caças da Força Aérea, vou dar um exemplo, a gente vai produzir aqui no Brasil. O Brasil já produz o 195, que é o avião médio porte de passageiro da Embraer, que é o melhor avião de médio porte do planeta. É melhor do que o Boeing, é melhor do que o Airbus, é o avião que voa mais rápido e com menos despesa de combustível. Ou seja, é o mais econômico e mais rápido da categoria. Tanto que ganhou o mercado mundial, por isso que a Boeing queria comprar a Embraer, porque o 195 é um avião espetacular que foi criado aqui no Brasil. Quer dizer, nós podemos ter projetos
de última geração em setor de informática, produzir celulares, em setor de aviação, em todos os setores, medicamentos, indústria farmacêutica, até em razão da facilidade da biodiversidade, que a gente tem a maior biodiversidade aquática do planeta, agora com a Amazônia Azul, e também a maior biodiversidade florestal, que é a floresta amazônica. E então, educação, eu fico por aqui, espero que tenha esclarecido qual é a nossa ideia de educação no Brasil, e sem discriminação, tá? Uma educação sem preconceito, sem discriminação, uma educação inclusiva, né? Onde se valorize a relação ensino-aprendizagem, uma educação que tenha resultados, tá? Que tenha resultados para o educando principalmente. O educando tem que ser transformado. O aprendizado ele é concretizado quando a pessoa muda o seu comportamento. Então, se a pessoa não sabia produzir determinada coisa e ela passa a saber produzir determinada coisa, ela mudou a capacidade produtiva dela. Aquilo ali demonstra o quê? Que ela teve um aprendizado de alguma coisa. Então, nós vamos investir pesado na educação brasileira, principalmente na educação pública, e ampliando vagas para faculdades de medicina. Hoje tem faculdade de medicina que o pessoal vai fazer particular aí, 15 mil a mensalidade. Quer dizer, como é que a pessoa vai pagar uma mensalidade de 15 mil reais? Quer dizer, pouquíssimas pessoas ganham 15 mil reais aí na vida. Né? Como que a pessoa vai pagar 15 mil por mês na faculdade, dura 6 anos, aí depois o médico termina a faculdade e vai para o mercado de trabalho, vai ganhar 5 mil de salário. Quer dizer, isso aí é um absurdo, entendeu? Então vamos ampliar vagas de medicina aqui no Brasil. O Brasil vai ser o maior centro de formação de médicos do planeta, porque nós vamos ampliar vagas de medicina para todo o Brasil, e eu não tenho compromisso com dono de faculdade particular nenhuma. Se quer fazer lobby, esquece, porque a gente vai democratizar o acesso à educação para poder desenvolver o Brasil. Que o nosso governo, o compromisso, em primeiro lugar, povo brasileiro. Depois, segundo lugar, povo brasileiro. E terceiro lugar, povo brasileiro. E acabou. Não tem mais compromisso com ninguém. Entendeu? Não tem compromisso com dono de indústria, dono de empresa, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai desenvolver, vai buscar lá tecnologia nas universidades que a gente vai produzir e tal. Agora, ficar ganhando com lobby, não abre vaga não, senão vai prejudicar a faculdadezinha ali, não sei de onde, isso aí não conta comigo para esse tipo de coisa. Eu detesto corrupção, eu sou transparente, coisa pública é para desenvolver. O Brasil tem que parar com esse negócio de ficar de esqueminha. Não vou deixar de construir metrô para proteger empresário de ônibus. Onde já se viu um negócio desse? Em lugar nenhum do mundo tem uma coisa dessa. Entendeu? Que no Brasil a pessoa não produz metrô, porque senão o metrô vai todo mundo andar de metrô, a companhia de ônibus vai ficar sem passageiro, aí o dono da companhia de ônibus vai falir. Pô, muda de ramo, vai investir em metrô, vai para outra área. Agora, o poder público não tem nada a ver com isso. O poder público tem que oferecer o melhor serviço, a melhor estrutura para o povo brasileiro, que paga um farto e robusto tributo do seu vencimento, ou seja, da sua remuneração. Nós pagamos 40% de carga tributária. Isso aí tem que voltar para o povo brasileiro e não ir para a mão de uma meia dúzia. Então a nossa proposta de educação é essa: educação inclusiva, produtiva, ligada ao sistema produtivo, tecnológico, produção de pesquisas e com ampliação de vagas e com profissional de educação muito bem remunerado e valorizado em todo o país, e educação também interiorizada, de qualidade, não só nas capitais, como nas cidades do interior, da mesma forma que a gente vai fazer com a saúde. A gente vai interiorizar a saúde de qualidade e vai interiorizar também a educação de qualidade. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, tá? Dos telespectadores, já mais de 3 mil pessoas assistindo, é isso mesmo, mais de 3 mil.
Obrigado aí pela participação das pessoas, tá? Forte abraço, boa noite. E amanhã, não percam, amanhã eu vou falar sobre o tema segurança pública. É o sexto tema, a live 6 de segurança pública. Forte abraço e até amanhã. E também amanhã, para quem quiser, já ia esquecendo aqui, eu como candidato a presidente do Brasil, amanhã eu vou ser entrevistado vai ter uma coletiva de imprensa. Só que vai ser uma coletiva de imprensa popular, tá? De jornalistas populares. Porque eu não vou ficar dando coletiva de imprensa para televisão, SBT, Rede Globo. As televisões são ligadas a esse sistema partidário dominante aí, as TVs abertas, isso aí não adianta me chamar que eu não vou. Eu vou nos jornalistas populares, do povo. Então amanhã vai ter uma coletiva de imprensa de jornalistas populares, como eu fiz entrevista com morador de rua, fiz entrevista com o pessoal do sertão nordestino, da Caatinga, de Minas Gerais, aqui do Rio de Janeiro, de região, por exemplo, periférica. Eu fiz entrevista com o povo, agora vai ter os advogados também que vão falar. Inclusive, nós temos esse compromisso de fazer o quê? Ouvir o povo e convidar o povo a participar comigo da presidência da República se eu for eleito no dia 2 de outubro, no Gabinete do Povo. Então agradeço a vocês e convido amanhã às 19 horas no perfil do Instagram, Primeira Candidatura Avulsa, vai ter uma coletiva de imprensa com 3 grandes jornalistas que vão participar dessa coletiva. E depois, 8h30 da noite, eu continuo com essa live diária, que eu estou cada dia falando de um ponto do programa. Hoje eu falei sobre educação pública, amanhã vai ser segurança pública. Sexta, depois tem sobre saneamento básico, que é o 7º tema, depois tem geração de empregos, desenvolvimento tecnológico, compensação histórica para os povos indígenas e aos descendentes de escravos, depois tem Amazônia Azul, e tem vários outros temas que eu vou tratar aqui até a antevéspera da eleição, conversando com o povo brasileiro. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção em todos os lugares que eu tenho passado e pelas ideias também, porque esse programa aqui não fui eu que criei, tá? É bom deixar claro isso. Esse programa nós criamos em conjunto, ouvindo a população brasileira e verificando as necessidades de cada região do país, de cada povo, por exemplo, os povos indígenas, quilombolas, moradores de rua, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação. Então todos deram ideias e nós criamos um programa democrático substancialmente de governo. Então não é um programa de cima para baixo, é um programa de baixo para cima, ou seja, da base da sociedade quer isso. Então nós queremos fazer o que a sociedade brasileira quer. Isso é democracia, isso é realmente dar participação e dar poder ao povo brasileiro de definir o seu destino. Forte abraço, uma boa noite, tudo de bom.